presbítero Hintz acabou de anunciar, né? Eu sou o pastor Jonathan Hack e professor ali na classe de casais e também agora professor adjunto aqui na classe do templo, junto com o reverendo Arival e o reverendo Hernandes. E nós vamos revezar o estudo de alguns livros da Bíblia, né, durante esse ano. E para nossa consideração, nas aulas em que eu estiver ministrando com os irmãos, eu escolhi o livro de Jeremias, para nós darmos uma analisada. Por que Jeremias? Jeremias é o livro que tem mais texto na Bíblia. Ele tem mais texto do que o livro de Salmos. Embora Salmos seja o livro com mais capítulos e que a gente mais conhece, mas Jeremias tem mais palavras do que o próprio livro de Salmos. Mas ele é muito desconhecido. As pessoas não conhecem esse livro. Em geral, os cristãos têm medo de ler os profetas porque são difíceis de entender, mas os livros proféticos têm muito a nos ensinar. Por isso, eu preparei uma série de aulas sobre o livro de Jeremias e nós vamos começar hoje no começo, né, vendo o chamado de Jeremias, o primeiro capítulo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a uma oração. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e abrir o nosso coração para a ministração da Tua palavra, para aquilo que podemos aprender e, principalmente, para aquilo que podemos aplicar nas nossas vidas. Que Tu fales conosco hoje, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 1. Convido os irmãos a lerem comigo alguns versículos, para nós começarmos a analisar esse livro. Jeremias fica logo depois ali de Isaías, um dos profetas maiores. Então, nós vamos ler juntos, então, na versão Almeida atualizada, os versículos 4 até 12. Vamos ler? Jeremias 1, de 4 a 12. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Até o 12. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Até aqui, a palavra do Senhor, depois nós lemos o restante do capítulo. Jeremias, como a gente vê no comecinho do livro, era de uma família sacerdotal, que morava lá em Anatote, e talvez estivesse se preparando para seguir essa carreira dos seus familiares, mas
a palavra de Deus veio a ele, diz lá no versículo 2, né? E o chamado de um profeta é uma das partes principais do livro, né, de um livro profético, porque identifica o conteúdo e o propósito da sua missão. Deus chamou Jeremias e Jeremias registrou esse chamado, porque isso traz uma validação do que ele ia fazer, de quem ele era, e permite que a gente entenda a missão dele, para que Deus o chamou. E nós vamos examinar esse chamado para conhecer, obviamente, um pouco da história de Jeremias, a gente quer aprender sobre esse livro, mas principalmente para aplicar na nossa vida. Não adianta você ser perito em Jeremias e não saber o que fazer com essas informações. Então nós vamos entender esse chamado de Jeremias e vamos fazer uma análise aplicando a nossa vida. Qual é o chamado que Deus tem para nós? Qual é o desafio que Deus tem para nós? Nós vamos entender isso nesse capítulo. Quero deixar também os irmãos à vontade, tá? Se quiserem interromper, fazer alguma pergunta. Lembrando que aqui é uma escola dominical e não é um sermão, né? Às vezes eu me empolgo aqui, falo demais, mas quero deixar os irmãos à vontade, se não estiverem entendendo alguma parte ou quiserem fazer alguma pergunta de esclarecimento também, possam participar. Então nós vamos ver que nessa missão, nesse chamado de Deus, que Deus fez a Jeremias, nós podemos abrir essa pastinha aqui dessa missão, né? Deus deu uma missão verdadeiramente impossível para o Jeremias. Ele chamou Jeremias numa época em que o povo de Deus estava corrompido, estava afastado de Deus. Isso é uma coisa um pouco óbvia para quem estuda os profetas, porque os profetas nunca aparecem quando está tudo bem. Os profetas aparecem quando Deus precisa fazer uma correção, quando Deus precisa dizer para o povo se arrepender e voltar aos caminhos corretos. Então, o ministério profético tem sempre essa intenção de anunciar a palavra de Deus e de pedir que as pessoas se arrependam do que estavam fazendo e voltem aos caminhos de Deus. E Jeremias foi chamado numa situação assim. Arredondando, a gente pode situar o ministério dele no ano 600 a.C. Isaías tinha já falado, e já o livro dele sido escrito, 100 e poucos anos antes, e já também o Reino do Norte, quem conhece um pouquinho da história de Israel, né, sabe que os reinos se dividiram em Norte e Sul, o Reino do Norte já tinha sido conquistado e devastado pela Síria, né, então tinha sobrado só o Reino do Sul, o Reino de Judá. E Jeremias foi chamado para falar para as cidades de Judá, para o povo que estava lá, com uma mensagem muito difícil, uma missão complicada, porque ele devia viver, Deus chamou para viver a vida genuína, uma vida de compromisso com Deus, e pregar as palavras de Deus no meio de um povo que era muito religioso, que achava que estava fazendo tudo certo, mas que Deus estava dizendo que estava fazendo errado. E às vezes as pessoas mais difíceis para você confrontar são aqueles que já estão dentro da igreja, aqueles que já estão dentro do povo de Deus, porque elas acham que elas estão certas. E quando a pessoa acha que está certa, ela não quer escutar que ela está errada. É assim com todo mundo. E quando a pessoa já sabe que está errada, por isso que Jesus se aproximou tanto dos pecadores e eles o receberam tão bem, porque eles já sabiam que estavam errados. E quando Jesus demonstrou amor para com esses pecadores, eles vieram correndo. Agora, quando Jesus foi confrontar os religiosos da época, as pessoas que já estavam na igreja, essas pessoas não receberam, porque elas não queriam escutar que elas estavam erradas. E a mesma coisa aqui na época de Jeremias. Jeremias também confrontou muitas pessoas da sua época que estavam erradas. E nós temos que aproveitar, então, esses textos da palavra, porque a palavra nos é dada para que a gente faça uma análise da nossa situação, da nossa vida com Deus, para que a gente perceba se nós estamos também numa situação errada ou não. Porque se nós estamos, nós também precisamos
ouvir a palavra de Deus e mudar a nossa vida. Então, primeiro vamos observar aqui qual é a missão que Deus dá para Jeremias. Para que exatamente ele foi chamado? Né? Lá no versículo 7, Deus diz para Jeremias: a todos a quem eu te enviar, irás. Jeremias não podia nem escolher para quem que ele queria pregar. Ele não podia dizer assim: mas Deus, eu queria fazer pregação evangelística ali em Belém. Belém é uma cidadezinha pequena, então eu queria pregar a tua palavra ali em Belém. Deus disse: não, a todos a quem eu te enviar, você vai. Seja onde for, seja em outras nações, seja aqui em Jerusalém, seja para os grandes, seja para os pequenos, você vai pregar para quem eu enviar. Jeremias não teve a liberdade de escolher a sua audiência, de escolher para quem ele deveria falar a palavra de Deus. E Deus continua ali no versículo 7, dizendo: e tudo quanto eu te mandar, falarás. Jeremias também não podia escolher a mensagem. Ele tinha que falar o que Deus mandasse ele falar. Né? Já começou bem a missão, porque ele tinha que ir para qualquer lugar e falar qualquer coisa. Né? E fica implícito aqui também, então, que ele tinha que fazer tudo o que Deus mandasse. A gente acha muito fácil fazer tudo o que Deus manda. Né? A gente, quando está fazendo aquela oração piedosa, às vezes está se convertendo, está se consagrando, a gente diz: Deus, eis-me aqui, tudo que tu mandares eu farei. Daí, quando Deus manda fazer uma coisinha, a gente já começa a criar empecilhos, que é o que a gente já vai ver que Jeremias fez logo em seguida. Né? Vamos dar uma olhadinha no próprio Jeremias. Mas então, em primeiro lugar, Deus está chamando Jeremias para uma missão complicada, uma missão abrangente. E ali no versículo 10, a gente vê que a palavra de Jeremias não ia ser uma palavra agradável. Porque Deus diz assim que ele está constituindo Jeremias como profeta para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. São 4 verbos negativos e 2 positivos. Pelo menos tinha alguma coisa positiva. Né? Não, Jeremias ia falar muito mais sobre destruição, sobre o juízo de Deus, do que sobre a esperança, sobre a edificação. Mas a mensagem dele tinha essas 2 partes, mas naquele contexto pesava mais a mensagem de juízo. Jeremias ia pregar palavras de descontinuidade, palavras que derrubavam, que arrancavam, que derribavam aquilo que parecia ser absoluto. O orgulho do povo, o pecado enraizado, as convicções erradas que aquele povo tinha. Aquele povo, que nós vamos ver, é muito parecido com o nosso povo, conosco hoje. Esse povo achava que estava certo, achava que estava vivendo uma perfeita vida na presença de Deus. Mas Jeremias foi chamado então para derrubar aquilo que parecia ser absoluto, fazer uma descontinuidade. Mas ele também foi chamado para edificar, para dar uma palavra de esperança, para iniciar uma coisa que parecia ser impossível, uma nova vida com Deus. Aqui eu já quero que você comece a pensar nos paralelos conosco, porque nós também somos chamados para essas mesmas coisas. Nós somos chamados para dar uma palavra às pessoas de descontinuidade. Elas precisam parar com o que está acontecendo na vida delas. Elas precisam derrubar o orgulho, derrubar o egocentrismo, derrubar o pecado que habita fortemente na vida delas. E elas precisam começar uma coisa impossível, elas precisam começar uma nova vida com Deus. Elas precisam reavaliar a sua existência, colocar a mão na cabeça e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Então, nós somos chamados para uma missão impossível também. Uma missão que envolve falar de Deus para as pessoas que estão nesse mundo, e uma missão que envolve também falar de Deus para as pessoas que estão dentro da igreja. Porque algumas vezes essas pessoas também precisam escutar as palavras de Deus através de nós. Então nós temos uma missão de descontinuidade, de continuidade, de falar de destruição, mas também trazer esperança. E a palavra de Deus, ela nunca é estática.
né? Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não é só a mesma. Ela é a mesma no sentido de que já foi revelada e que está contida aqui nas Escrituras, mas ela não é a mesma na sua aplicação a cada dia. Porque alguns dias você precisa de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo, você está desanimado, você está desesperado, você está numa situação difícil, e você precisa de um irmão, de uma irmã, de alguém que chegue e fale uma palavra de Deus para você e traga um consolo, traga uma esperança para você. Mas tem outros dias que você se levanta com soberba, com orgulho no coração, achando que sabe alguma coisa na presença de Deus, achando que faz alguma coisa, que é alguma coisa. E às vezes você precisa que uma pessoa chegue para você e traga uma palavra de descontinuidade, uma palavra que vai derrubar o seu orgulho, que vai fazer com que você dobre os joelhos no chão e reconheça que você não é nada na presença de Deus e que você precisa de Deus. Quem é que vai trazer essa palavra para nós? São as pessoas que estão do seu lado. As autoridades da igreja também, os pastores, os presbíteros, mas também as pessoas que estão do seu lado. O corpo de Cristo edifica a si mesmo. E Deus usa todas as pessoas e todas as circunstâncias. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, porque às vezes onde você menos espera e de quem você menos espera, você escuta uma palavra que fala ao seu coração, e Deus usa aquela pessoa de uma maneira inesperada, para edificar a sua vida. Seja para trazer arrependimento de pecados, seja para trazer esperança e consolo na situação difícil que você está passando. Então, da mesma maneira como nós esperamos que os irmãos façam isso, e que nós temos que ter ouvidos atentos, e nós vamos ver mais depois em Jeremias sobre essa questão de ouvir, nós precisamos também estar disponíveis para sermos usados por Deus. Porque Deus chamou Jeremias para fazer isso, mas Ele nos chama a todos nós. Cada um de nós tem um ministério profético, tem um ministério de compartilhar a palavra de Deus, de anunciar as grandezas de Deus, como a gente vê lá em 1 Pedro. Todos nós devemos dar razão da esperança que há em nós. Então, todos nós temos que estar prontos a ser usados, o Espírito Santo nos mover para podermos ser usados por Deus para abençoar as pessoas. Então, qual é a nossa missão? O primeiro ponto aqui da gente ver nesses versículos, a nossa missão é muito simples. Nós temos que falar tudo o que Deus mandar para destruir o pecado e para edificar a vida. Então, essa é a nossa missão, essa é a missão que ele passou para Jeremias e que também se aplica para nós. Mas vamos voltar àquele ponto da audiência. Para quem que a gente deve, então, falar essas coisas? E aí, a gente pode entender um pouquinho isso mais se a gente ler esses últimos versículos que a gente não tinha lido ainda. Então, lá em Jeremias, capítulo 1, vamos ler agora os versículos 13 a 19. Depois nós vamos voltar ainda àquela primeira parte. Vamos ler juntos, então, versículo 13 até o final. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país,
contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse texto anima o nosso coração, mas ao mesmo tempo apresenta muitos desafios, né? Imagina Jeremias escutando isso tudo. Se você prestou atenção, especialmente ali no versículo 16, você vê que Jeremias vai pronunciar sentenças contra os moradores das cidades de Judá. Eles estavam longe de Deus, eles tinham deixado a Deus, eles estavam praticando idolatria, estavam queimando incenso a deuses estranhos, estavam misturando a correta religião, a adoração ao Senhor Deus, com coisas paralelas que eles faziam. Eles estavam queimando incenso a deuses estranhos. Eles não tinham deixado de ser crentes, eles não tinham deixado de participar dos cultos e de fazer as atividades necessárias, de oferecer os sacrifícios e participar do louvor, mas eles estavam também praticando idolatria. E por isso Jeremias foi chamado a falar contra eles. É uma audiência muito hostil. Por isso Deus está aqui dando coragem a Jeremias, dizendo: cinge os teus lombos, dispõe-te, né? Não te espantes. Ele falou isso para muitas pessoas na Bíblia, né? A gente vê muito no Antigo Testamento Deus dando essa coragem para essas pessoas. E ele diz que Jeremias ia ser uma pessoa que ia, lá no versículo 18, contra todo o país, contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo. Não sobrou ninguém. Ele ia falar contra todas as pessoas. Era Jeremias contra o mundo. E o nosso chamado, será que não é parecido? Eu quero crer que Deus, pela sua graça e sua misericórdia, tem nos permitido encontrar irmãos e irmãs que caminham conosco nessa mesma missão. Então nós não estamos tão sozinhos quanto Jeremias. Mas às vezes Deus chama você ou coloca você numa situação, lá no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você está, que você vai estar sozinho. Que você não vai ter os irmãos ali do lado para te apoiar e falar as mesmas coisas que você está falando. Mas Deus tem nos chamado para anunciar a sua palavra. Há uma audiência que é hostil. Uma audiência que não quer ouvir a palavra de Deus. E Deus está dizendo para Jeremias: você vai falar palavras contra todas essas pessoas. Porque esse é o chamado que Deus tem para nós. É falar para as pessoas, falar para o mundo, que o mundo está errado, que o mundo está no pecado, que está longe de Deus. E o nosso mundo hoje só quer falar de tolerância, só quer falar do que é politicamente correto, só quer falar de que você tem que aceitar todas as opiniões. E se a pessoa que é seu vizinho, que você vê no trabalho, se ela faz coisas erradas todo dia, você não é ninguém para julgar aquela pessoa, você não pode falar errado, você tem que tolerar, você tem que aceitar, porque o nosso mundo diz que tudo é lícito, tudo pode, cada um na sua, não importa o que a pessoa esteja fazendo. Mas a palavra de Deus diz diferente, diz que você foi chamado para falar uma palavra contra o que está acontecendo. Você tem que anunciar a palavra de Deus, e isso exige coragem. Exige coragem porque não é fácil. Não é fácil ser olhado pelos outros como uma pessoa, às vezes, intolerante, uma pessoa que tem suas próprias convicções e que não aceita tudo que todo mundo aceita, e que tem uma opinião diferente do mundo. Porque, na verdade, o mundo que nos cerca é um mundo muito intolerante também. As pessoas que estão no mundo, na nossa sociedade, elas não aceitam mais o discurso cristão. Elas querem que nós aceitemos o discurso delas, mas elas não estão dispostas a aceitar o nosso discurso. Quando a gente fala dos princípios da palavra de Deus e a gente diz que a gente quer viver por esses princípios, elas não têm escutado, elas não abrem espaço para essa possibilidade, porque elas querem dizer também que nós estamos errados, elas querem nos converter, essas pessoas, ao modo de pensar delas.
Então, existe uma batalha, existe uma luta. Não dá para todo mundo ser feliz, não dá para todo mundo dizer que está certo. É impossível coisas contraditórias estarem certas ao mesmo tempo. Se eu afirmo que 2 mais 2 são 4, e você afirma que 2 mais 2 são 5, uma das duas pessoas deve estar errada. Ou não vai ter mais lógica no mundo, não vai ter mais sentido, a gente vai começar a ficar desestruturado no nosso mundo. Mas nós que temos a palavra de Deus, estamos afirmando algumas coisas. As pessoas que são a nossa audiência, as pessoas que convivem conosco, estão escutando, estão afirmando outras coisas. E essas coisas, então, entram em choque. Nós temos uma batalha de palavras, uma guerra de palavras entre as palavras de Deus e as palavras que estão no mundo, que não são mais as palavras de Deus. E nós somos chamados, então, para falar essas coisas, para ir contra essas pessoas, e nós vamos ver depois no livro de Jeremias, à medida que prosseguirmos, que Jeremias foi diante do rei, confrontou os reis, escreveu o livro todo dele. Naquela época não era fácil escrever, não era digitar no computador e tirar 2 cópias na impressora. Ele escreveu tudo com o Baruque, lá o secretário dele escreveu, ele levou o manuscrito para o rei pegou, rasgou e jogou no fogo. Daí Deus disse, vai lá e escreve tudo de novo. Então nós vamos ver que Jeremias teve muitos problemas, ele confrontou outros profetas, nós vamos ver depois, confrontou sacerdotes, e sofreu muito com isso. Ele confrontou a sua própria família, ele confrontou o povo todo, e ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele estava em conflito com todo mundo. Nós veremos várias passagens de Jeremias que mostram isso. Por que Jeremias sofreu tanto? Porque a palavra de Deus é uma palavra subversiva. Parece que subversiva é sempre algo que a gente usa para as coisas erradas, mas a mensagem de Deus ela é subversiva no sentido de que ela quer virar a mesa. Ela quer mudar aquilo que as pessoas acreditam. A versão de Deus, na verdade, é a versão superior, é a normalidade da existência, da criação. Mas, lá na queda, em Gênesis 3, o que aconteceu? Aquilo que era a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha falado, foi derrubado da mesa. E o ser humano, Adão e Eva, eles escolheram acreditar na versão do diabo, do que o diabo estava falando, que a serpente falou para eles. Então a mesa virou. E a mesa, no nosso mundo, está de pernas para cima desde aquela época. Então a palavra de Deus ela é subversiva porque Ele quer virar a mesa de volta para a normalidade. Todo mundo está vivendo uma vida de pernas para o ar. E só aqueles que conhecem a palavra de Deus já viraram a mesa nas suas próprias vidas. Estão aprendendo a viver a normalidade de Deus. Então a palavra de Deus ela é subversiva porque ela quer desmascarar o que está acontecendo. A palavra de Deus vem para mostrar para nós, e para nós mostrarmos através da palavra de Deus para os outros, que o que está acontecendo no mundo não é normal. Não era para ser assim. Deus não planejou o mundo para ser esse caos, para ser essa miséria, para ser esse sofrimento. Ele planejou o mundo para glorificar o seu nome e para que nós juntos trabalhássemos e para amar um ao outro e para estarmos na presença de Deus, vivendo e sendo edificados até que nós fôssemos conformados à imagem do seu Filho Jesus, como ele fala lá em Romanos 8, 29. Mas ele permitiu a presença do pecado e ele tem propósito nessas coisas também. Não é que Deus foi pego de surpresa, não, mas ele permitiu essas coisas e ele tem nos chamado como seu povo para que nós anunciemos então essa palavra, como Jeremias. Nós temos que anunciar a palavra de Deus para que ela consiga destruir, como Jeremias fala lá, arruinar, derrubar, arrancar essa cosmovisão errada que o mundo tem, essa maneira de pensar errada, essas tradições, esses conceitos que você às vezes aprende na escola, que você aprende no trabalho, que você aprende porque eles estão aí no mundo.
Ontem mesmo estava assistindo um documentário em que um cientista estava apresentando a formação do universo e as belezas do universo. E a fala do mundo, ela é às vezes tão antibíblica, e eles falam com tanta convicção, como se isso fosse fato estabelecido. Como se o que ele está falando fosse a verdade suprema, que ele sabe que é assim que o universo foi formado, é assim que o universo existe. Eu fiquei pensando, ele mesmo está dizendo que a gente vive num planeta pequenininho, que é infinitamente pequenininho diante do universo todo. Como é que ele acha que ele pode falar tantas coisas sobre todo o universo? E como é que ele acha que ele pode falar alguma coisa sobre o Deus que criou todo esse universo? Então a gente não percebe muitas vezes como o mundo tem um discurso forte e firme, e por isso a gente precisa gritar e dizer, isso está errado. Nós estamos falando contra esse discurso. Nós cremos num Deus todo-poderoso, Deus que criou o universo, Deus que tem uma palavra para a minha vida, o Deus que quer virar a mesa, que quer estabelecer a normalidade, quer estabelecer aquilo que Ele tinha preparado desde o começo, quer edificar o caráter de Cristo na minha vida, na sua vida. Então a nossa audiência é uma audiência hostil a essa mensagem que a gente tem que pregar, que é uma mensagem subversiva. Mas chegando um pouquinho mais na parte mais pessoal, vamos voltar ali para o comecinho do capítulo, nos versículos 4 até 6, a gente vê que Jeremias é um livro interessante de ser estudado, porque Jeremias é muito aberto, é muito franco. Dos profetas, ele é o que mais fala sobre o que está acontecendo com ele. Ele não esconde. Os outros profetas, às vezes, você tem apenas o registro do que o profeta falou, e às vezes você não sabe nada sobre a vida pessoal do profeta. Mas Jeremias, você sabe várias coisas, e você sabe o que ele estava pensando. Então, ali nos versículos 4 a 6, a gente começa a ver a palavra que Deus trouxe para Jeremias. E a gente percebe no versículo 4, 4 ações de Deus. Deus escolheu uma pessoa para executar a missão que ele tinha planejado. Ele fez lá um catálogo, Deus sabia que todas as pessoas que tinham na face da terra, todos os agentes secretos que ele tinha disponíveis para essa missão impossível, e ele disse assim, é o Jeremias, esse é o cara que eu escolhi para essa missão. E ele fala isso para Jeremias, ele diz lá, versículo 4, Deus está falando, versículo 5, ele diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, nós temos 3 verbos aqui, bem claros, que Deus está dizendo que fez, eu conheci, consagrei e constituí profeta, mas também temos um outro lá no comecinho, antes que eu te formasse. Então, se a gente colocar a frase na ordem cronológica mais certa, Deus primeiro conheceu Jeremias, depois ele formou Jeremias, ele consagrou Jeremias e ele constituiu Jeremias como profeta. Parece um versículo tão curtinho, tão pequenininho, mas ele nos ensina tantas coisas interessantes. Porque primeiro, Deus conheceu Jeremias antes dele ser formado. Você pode ler o Salmo 139 depois e perceber que é assim. Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos formados. E a gente não percebe como isso é importante, como esse é um conceito importante na sua vida. Porque muitos de nós, talvez até todos nós, não nos consideramos habilitados, não nos consideramos preparados, não consideramos suficientes para quase nada na vida. Nós sempre temos problemas de autoimagem, de amor próprio. Nós sempre achamos que tem problemas na nossa vida. Mas Deus está dizendo que Ele nos formou antes do nascimento. Deus nos conheceu e depois Deus nos formou. Então,
Deus já estabeleceu um relacionamento íntimo conosco e já nos sabia, Salmo 139 diz que já conhece todos os dias da nossa vida, antes do nascimento. E Ele formou, Ele preparou tudo aquilo que nós somos com um propósito. Você pode achar que não, né? Aí você vai se olhar no espelho e vai dizer, mas Deus, por que eu tenho esse problema de visão? Por que eu tenho que usar óculos? Qual o propósito disso? Qual o problema, sei lá, por que eu não escuto direito? Por que eu sou baixinho? Por que eu sou alto? Por que eu sou gordo? Por que eu sou magro? Deus nos formou com um propósito. Ele nos ama, Ele nos conhece, e Ele nos formou com um propósito. Isso não justifica você cuidar mal da saúde, você fazer o que você quiser, e só dizer, Deus me fez assim, né? Mas quer dizer que você pode começar a aceitar quem você é, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não precisa mais ficar lutando com Deus, porque Deus fez você com certas características. Nós temos que agradecer a Ele, nós temos que entender que Ele nos formou com propósito. E antes que Jeremias nascesse, Ele consagrou Jeremias. Óbvio, aqui Jeremias está falando do seu chamado como profeta de Deus, e Deus está falando especificamente de Jeremias, mas eu creio que nós podemos aplicar isso às nossas vidas também. Se você conhece a teologia reformada, você sabe, né, a respeito da doutrina da eleição de Deus, e Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ele nos consagrou para Ele. Nós estamos aqui hoje porque nós escolhemos servir a Deus, mas nós escolhemos servir a Deus porque Deus nos escolheu primeiro. Deus nos consagrou para Ele. Deus nos formou para Ele. Deus tem uma missão para nós. E daí ele termina o versículo dizendo, eu te constituí profeta às nações. Deus deu um compromisso para Jeremias e Ele dá um compromisso para nós, porque como eu já falei, essa missão profética é uma missão que se aplica a nós também. Nós também temos que anunciar as grandezas de Deus. Todos no corpo de Cristo são profetas, porque Cristo é profeta e nós estamos nele. Nós temos uma missão, nós temos uma palavra profética para falar ao mundo. Então Deus nos consagrou também, nos escolheu nele como profetas às nações. E fazendo aqui um pequeno parênteses, o que é ser profeta? Ser profeta é examinar o que está acontecendo, é ter um compromisso com as nações, é perceber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, é perceber o que está acontecendo à nossa volta, para analisar o que está acontecendo. O profeta não só fica conhecendo, ele não é um escutador de notícias, alguém que está atrás de fofocas, mas ele é uma pessoa que escuta o que está acontecendo para ser crítico, para analisar aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, e poder trazer então uma palavra, a palavra de Deus em relação àquilo que está acontecendo. E assim como Deus chamou Jeremias, Ele chamou você e eu também para isso. Para analisar o que está acontecendo no nosso país, para analisar o que está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, no nosso prédio, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde a gente está. Nós temos que perceber o que está acontecendo. Nós temos que colocar essas coisas na presença de Deus, e nós temos que vir com a palavra de Deus, a palavra de reação, de subversão, para poder mudar o que está acontecendo. Não adianta ficar sentado esperando que Deus vai mandar um anjo lá do céu para mudar a situação do nosso país. Ele já mandou profetas, estão aqui sentados. Ele consagrou, Ele formou, Ele chamou as pessoas que vão mudar essa nação. Ele chamou as pessoas que vão mudar essa cidade. Mas está todo mundo sentado esperando que alguém faça alguma coisa. Bom, novidade para você, você foi chamado para mudar a cidade, para fazer alguma coisa, para agir de acordo com a palavra de Deus, para trazer uma mensagem de destruição do pecado e uma mensagem de esperança da nova vida que há em Deus. Mas quando a gente observa, a reação de Jeremias, a gente fica estarrecido.
Deus fala todas essas coisas para Jeremias, a gente diz, pô, Jeremias agora então vai se levantar e vai dizer, é isso mesmo, Deus, eu sou chamado, eu vou fazer tudo que você mandou. Lá no versículo 6, o que Jeremias fala? Ele diz, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Os estudiosos divergem aqui, não sabem se Deus realmente já tinha colocado essa convicção em Jeremias, quando ele era criança mesmo, ou se ele está falando metaforicamente aqui, pensando assim, mesmo como um jovem adulto, mas dizendo simplesmente, eu não tenho esperança. Mas assim como Gideão, assim como Jeremias coloca uma série de desculpas na presença de Deus. A gente costuma usar essas mesmas desculpas. Deus toca no seu coração e diz, você precisa trazer uma palavra sobre essa situação que está acontecendo aqui no seu trabalho. Qual é a primeira coisa que você fala para Deus? Eu não sei falar, Deus, eu não sou pastor, eu não tenho estudo teológico, o que eu vou falar? Eu não sei falar. Mesma coisa que Jeremias falou. A gente não sabe falar. Mas ninguém sabe falar das coisas de Deus. Só o próprio Deus. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dele no nosso coração. Quando Pedro e João estão lá diante do Sinédrio, eles também não sabiam falar. Mas o Espírito Santo moveu o coração deles e eles falaram as palavras de Deus. E o Sinédrio, aquele colégio de líderes religiosos de Jerusalém, ficou admirado com a fala deles. E disse, esses homens andaram com Jesus. Esses homens conhecem a Deus, porque eles são só pescadores ali da Galileia, não fizeram nem escola, e agora eles estão falando com convicção de coisas de Deus, porque o Espírito Santo colocou essas palavras no coração deles. Eles tiveram tempo com Jesus, eles tiveram tempo com a palavra de Deus. É óbvio, não adianta só abrir a boca e achar que um espírito vai tomar posse de você, não é possessão. Não é iluminação, é aprendizado. Você vai estudar a palavra, você vai encher seu coração da palavra de Deus, você vai orar, e naquele momento o Espírito Santo vai direcionar o que você está falando, e vai usar o que você está falando para a glória de Deus, e para edificar as pessoas. Mas não adianta você fazer nada, e chega na hora, você abre a boca e fica esperando ver se sai alguma coisa, se algum espírito toma posse de você para falar coisas de Deus. Daí, se isso acontecer, vem falar aqui com os pastores que você precisa de um exorcismo. Porque não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não toma posse das pessoas e fala através delas em transe. Tá? Esses são os outros espíritos. O Espírito Santo de Deus usa a nossa inteligência, nosso coração, tudo que nós somos. E você, às vezes, nem percebe que você está sendo usado por Deus. Mas Deus está usando. Se você tiver uma vida devocional, se você tiver uma vida na presença de Deus, se você estiver preparado, você vai se sentir desqualificado. Você vai ser que nem Jeremias, vai dizer, eu não sei falar. Mas Deus vai abrir a sua boca e você vai falar. E as pessoas vão ser edificadas. As pessoas vão escutar Deus falando naquilo que você está afirmando. E Jeremias disse, eu não passo de uma criança, eu não tenho experiência. Eu preciso mais uns 10, 20 anos aí na igreja, escutando sermãos, participando da escola dominical, daí, quem sabe eu falo alguma coisa. Mas Deus não deu essa chance para Jeremias. Ele disse lá no versículo, não digas, não passo de uma criança. Sou eu que estou enviando, eu que te formei, eu que te conheço. Então, quando eu enviar, você vai. E quando eu mandar, você fala. Não tem desculpa, não. As pessoas que deram desculpa para Deus, Deus não aceitou essas desculpas na Bíblia. Né? Você já viu como tem homens, né, que fogem de Deus na Bíblia? Um dos grandes exemplos, incrivelmente, um dos grandes exemplos de uma pessoa que não fugiu, é uma mulher, é Maria. Né? Lá em Lucas 2, porque quando o anjo veio anunciar para ela tudo aquilo que ia acontecer, ela ficou estarrecida, ela ficou desqualificada, ela se sentiu desqualificada, mas ela diz, eis-me aqui, Senhor, sou tua serva. Né?
Ela não fez como esse monte de homens que você vê, Moisés, Gideão, Jeremias e tantos outros que dizem, não, Deus, de jeito nenhum, eu sou o menor de todas as tribos de Israel, eu sou o pior da minha família, eu sou o mais despreparado, eu não sei falar, eu gaguejo, eu sou baixinho, eu sou feio. Ela não usou desculpas, ela sabia que ela era nada. Mas ao saber que ela era nada, ela se colocou nas mãos de Deus. Eu acho que às vezes os homens têm mais dificuldade com essas questões, né? De reconhecer que são nada e de dizer, eu sou teu servo, Senhor, usa-me, eis-me aqui. Né? Isaías foi um dos poucos que se sentiu desqualificado, mas fez isso também, né? E disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós precisamos aprender com esses que reagiram corretamente ao chamado de Deus. Então eu queria que, com essa experiência de Jeremias, você pensasse no seu próprio chamado. Ou seja, é errado usar essas desculpas. É honesto você reconhecer suas fraquezas. Não tente enganar Deus. Acho que pior do que você dizer para Deus que você não sabe falar e que você é desqualificado, é você dizer para Deus, deixa comigo, pode deixar que eu me viro nos 30 aqui, considera o serviço feito, Deus, que vai estar tudo pregado, evangelizado e convertido amanhã cedo. É pior, porque a pessoa está se achando e Deus vai ter que derrubar essa pessoa para ela não se achar mais. Ele fez isso com Moisés, né? Moisés achou que ia ser o libertador de Israel, foi lá, matou o egípcio, Deus teve que fazer ele comer 40 anos de pó lá no deserto, em Midian, para ele aprender que ele não era nada. Daí quando Deus chamou de novo, daí Moisés disse, eu não sou nada, agora você está pronto. Quando você diz que você não é nada, você está pronto para começar a ser alguma coisa. Deus formou você, Deus consagrou você e Deus quer usar a sua vida. Mas a atitude que a gente tem que ter na presença de Deus é a atitude de humildade. É a atitude de dizer para Deus, eu me sinto desqualificado, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua unção para poder fazer aquilo que estás pedindo. E Deus deu duas visões para Jeremias, vou passar rapidinho. Que não dá para a gente passar a semana aqui falando sobre isso, né? Jeremias, eu acho um livro muito empolgante, tem muita coisa para a gente falar. Ele deu essa visão primeiro, lá no versículo 11, 12, ele falou da amendoeira. A amendoeira era uma árvore que dava flores já antes da primavera chegar. E Deus está falando aqui de uma promessa, está fazendo um jogo, um trocadilho de palavras, porque a palavra amendoeira, na língua original, no hebraico, é similar ao verbo velar. Então, Deus estava dando uma visão para Jeremias, dizendo para ele, quando você vê a amendoeira, que você vai enxergar em cada canto aqui do país, da cidade, você lembra que eu faço uma promessa, que toda vez que você vê a flor dessa árvore, você sabe que eu estou dando a promessa daquilo que vai acontecer na sua vida, daquilo que vai acontecer por intermédio de você nessa nação. Essa é a promessa, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu sou o Deus que está falando e eu é que vou fazer acontecer. Então Deus dá uma primeira visão para Jeremias dizendo que ele pode descansar porque é ele que está fazendo. E depois ele dá a visão da panela do fogo também, dizendo que ia vir o mal, Deus ia permitir esse mal que vinha do norte, os babilônios que viriam cercar a cidade de Jerusalém e viriam para trazer disciplina ao povo de Judá. Deus está dizendo que Ele que está convocando esse povo do norte. Então Deus está dizendo também para Jeremias, lembra dessa visão, lembra que sou eu que estou derramando essa água quente, eu estou purificando, eu estou limpando o meu povo. Para que Jeremias pudesse entender aquilo que Deus estava chamando para fazer. Eu queria terminar com o último ponto aqui, falando um pouquinho sobre aquele que nos envia, sobre o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus encorajador. E é o Deus também que não aceita não. Jonas experimentou bem isso, né? Ele tentou fugir para o outro canto da terra, né? Pegou e se enfiou lá num buraco de metrô, para Deus não achar, fez qualquer coisa. Não adiantou. Deus, se você se enfiar no buraco de metrô, Deus vai mandar um tatu comer você e vomitar você na praia, né? Já que não tem baleia lá. Mas Deus, quando chama a gente, Ele não aceita não.
né? É uma relação complicada, porque ao mesmo tempo que Deus respeita a nossa natureza, respeita aquilo que nós somos, Ele também nos sacode. Porque às vezes, se depender de nós, a gente não faz nada. Às vezes a gente vai ficar só sentadinho no banco, na igreja, fazendo nossa tarefinha de religiosos. E Deus quer nos chamar para mais coisas. Então Ele diz para Jeremias, não fala isso não. Não diz, porque essa desculpa eu não aceito. Deus encoraja. Ele sabe que Jeremias está desqualificado, mas é exatamente esses que ele gosta de usar para a sua obra. Se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 1, para a gente perceber que essa é uma mensagem que está na Bíblia toda. 1 Coríntios, capítulo 1, no finalzinho, versículos 26 a 29, nós não vamos ler todo esse texto, mas Paulo diz aqui que, ele diz, não fomos chamados sábios, nem poderosos, nem nobres. Pelo contrário, Deus escolheu os loucos, os fracos e os humildes, aqueles que não são. Por que Deus fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, versículo 29. Pega esse texto aqui, se quiser, põe o versículo 26 ao 29, transcreve um quadrinho. Se você não achar que é muito texto, põe só o versículo 29. Transcreve num quadrinho e põe na parede da sua casa, lá no seu escritório, para você lembrar que você não é nada. E Deus escolheu você, que não é nada, para que você não se vanglorie na presença de Deus, para que você não ache que tudo aquilo que você está fazendo, você fez pela força do seu braço, você fez pela sua competência. Aquilo que você faz é pela graça de Deus. Paulo vai falar isso num outro texto. Em 1 Coríntios 15, no capítulo 15, versículo 10, ele diz, é pela graça que eu sou o que eu sou, e que eu faço tudo o que eu faço. Nós fazemos e somos pela graça de Deus, por aquilo que Deus fez em nós, fez por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, já fez em nós, está fazendo em nós e vai fazer em nós. Não é pelo aquilo que você consegue, mas é por aquilo que Deus capacita você a fazer. Então, o nosso Deus é um Deus que gosta de usar pessoas desqualificadas. E tem um ditado que resume bem isso, um ditado conhecido no meio evangélico, que diz que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, Deus não está aqui olhando. Quem aqui tem um bom curso de teologia? Quem que já tem doutorado em teologia? Esse é o cara que eu vou usar. Ele não está fazendo isso. Ele não está olhando assim, quem que aqui que gasta 4 horas por dia em oração? Porque se não for menos de 4 horas, não dá para usar muito, não. Então, ele não está olhando para ver quão preparado você está. Ele está olhando o seu coração. Ele está procurando as pessoas que o adoram em espírito e verdade, que o buscam e que querem servi-lo. E ele vai capacitar essas pessoas. Quando ele começar a capacitação dele, talvez você vai precisar ficar 4 horas por dia em oração, e talvez você vai precisar conseguir o doutorado em teologia. Mas ele não está escolhendo você porque você tem essas coisas. Isso é parte da sua capacitação. Talvez seja, talvez não. Talvez Deus tenha outros propósitos, outra capacitação. Ele tem uma escola, um curso preparado para cada um de nós. E Ele pode usar você na sua profissão, naquilo que Deus chamou para você para fazer, e Ele vai usar você no seu ambiente. Mas então aqui nesse capítulo 1, a gente vê, voltando lá para Jeremias, algumas coisas preciosas de Deus, que são promessas para Jeremias, e eu queria que você tomasse como promessas para você. Deus chamou você para essa missão, Ele sabe que você é desqualificado, mas lá no versículo 8, Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo para te livrar.
Primeira coisa que você tem que ter certeza. E se você não tem essa certeza, vai orar, vai ler a Bíblia, vai se colocar na presença de Deus até você ter essa certeza. Deus está conosco. Deus faz essa promessa em toda a Bíblia. Deus está conosco. Jesus é Deus conosco. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Deus está conosco. E Deus dá essa promessa para todos aqueles que o estão servindo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Se Deus é por nós, Paulo diz lá em Romanos 8, quem será contra nós? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é de que Deus está conosco. Não quer dizer que não vai ter problema. Jeremias foi o cara que mais apanhou, acho que nessa Bíblia. Sofreu, foi para a prisão, foi jogado num poço, passou fome, levou chicotada. Bom, Paulo também sofreu um bocado, mas estava com Deus. Então, a presença de Deus não quer dizer que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades na sua vida. Mas quer dizer que Deus vai estar com você quando você andar no vale da sombra da morte. A tua presença está comigo. Então Deus usa as nossas fraquezas. Ele quer que você reconheça que você precisa dele, que a graça dele te basta. E Jeremias conseguiu, então, começar a aprender isso. A gente vai ver que ele lutou muito com isso, e por isso vamos tratar um pouco mais disso depois. Jeremias fala muito do que está no coração, das dúvidas, das angústias dele. E a gente vai ver que é um conceito bonito de entender, mas é difícil de praticar. Saber que Deus está conosco o tempo todo. E Deus fala ali no versículo 9 ainda. Deus estendeu a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, como a gente já falou, é Deus que vela pela sua palavra, como ele deu a visão da amendoeira. É Deus que faz a sua palavra ser cumprida. É Ele que coloca as palavras dele na nossa boca. Então, não fique preocupado em inventar coisas. Fale aquilo que Deus tem ensinado para você. Na sua simplicidade, na sua vida, fale aquelas coisas que você tem certeza que estão na Bíblia, que você tem certeza que vem de Deus. O que você não tem certeza, deixa para outra pessoa falar. Ninguém consegue compreender toda a verdade de Deus, todo o conhecimento de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Por isso nós precisamos um dos outros. Deus vai usar você e vai ensinar você sobre algumas coisas. Fale sobre elas, converse sobre elas, tenha certeza que elas vêm de Deus, para que você possa compartilhar essas coisas com os outros. E ainda, ali no versículo 10, o que ele faz? Ele constituiu Jeremias sobre as nações, como profeta. Ele deu autoridade. Jesus, quando estava ascendendo aos céus, falou aos discípulos, lá no final de Mateus 28, toda autoridade me foi dada. E Jesus compartilha essa autoridade conosco. Ele delega essa autoridade, como Deus está compartilhando com Jeremias. Ele nos dá uma posição de autoridade, uma posição de falarmos a palavra de Deus. Jeremias vai dizer depois no capítulo 20, versículo 9, se você quiser anotar, que as palavras de Deus queimavam dentro dele, são um fogo nos ossos. Ele sentia um ardor, uma vontade, e ele dizia, eu não quero falar essas coisas, mas me queima. Eu preciso falar de Deus, eu preciso dizer o que Deus está pensando. E é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero que você conheça a palavra de Deus, que a palavra de Deus, como Paulo diz lá em Colossenses, habite ricamente em vós. De tal maneira que ela transborda, você nem sabe, mas ela está transbordando. Você está falando da palavra de Deus porque você vive vivendo a palavra de Deus. Não quer dizer só usar jargão evangélico, gente. Não quer dizer falar crentez, tá? E dar améns e aleluias o tempo todo. Habitar ricamente a palavra de Deus quer dizer que os conceitos de Deus, a ética de Deus, o caráter de Deus, o fruto do Espírito Santo, essas coisas transbordam na nossa vida. Não é palavrório, não é religiosidade, é vida. A vida abundante de Deus que Ele quer que transborde de você. E Deus dá essa visão, então, do que vai acontecer, ali para Jeremias, e lá no versículo 18, que a gente já tinha lido, ele termina, além de ele dizer que ele está presente,
Ele diz para Jeremias: eu te ponho por cidade fortificada, coluna de ferro, muros de bronze. Deus está dizendo assim: ó, eu vou fortalecer você. Não temas, ser forte e corajoso. Ele já falou isso para outras pessoas, né? Ser forte e corajoso. E Deus está dizendo isso para você hoje. Está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você. Ser forte e corajoso. Eu estou te fazendo uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, porque você vai ser atacado. Você vai levar a bordoada das pessoas que não querem escutar a palavra de Deus. Mas Deus está colocando a palavra de Deus, a sua palavra no nosso coração, na nossa vida, para que você transborde dela. E você fale, você resista àquelas pessoas que não concordam, que querem abafar a palavra de Deus, que querem acabar com a sua vida, para que você não fale mais. Mas você vai continuar falando, você vai continuar ministrando, você vai continuar vivendo, porque Deus tem chamado a cada um de nós para falarmos a sua palavra, para sermos os seus agentes. E se Deus nos capacita, se Deus nos prepara, se Deus nos chama, então nós temos que nos dispor a cumprir essa missão. Então, irmãos, nós vimos 4 pontos básicos nesse primeiro capítulo de Jeremias. Tem até mais coisa para a gente ver, mas para um capítulo está bom, né? Nós vimos qual é a nossa missão. Deus tem nos chamado para uma missão complicada, mas ao mesmo tempo muito simples. Como Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos chamados para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado, todo mundo foi chamado. Pedro está falando isso para a igreja. Todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, para anunciar as grandezas de Deus. Quem é a sua audiência? É a mesma pergunta que aquele religioso fez para Jesus. Quem é meu próximo? A sua audiência é quem está do seu lado. A sua audiência hoje são as pessoas que estão sentadas do seu lado hoje. São as pessoas com as quais você vai conversar ali no corredor. Quando você chegar em casa, são as pessoas que estão ao redor da sua mesa. Quando você for para o trabalho, são os seus colegas de trabalho. Quando você estiver no ônibus, são as pessoas que estão dentro do ônibus. A sua audiência, o seu próximo, são as pessoas que estão próximas. Deus colocou no seu coração de você ir lá para outro país. Amém. Vá, se prepare, vá ser missionário lá no outro país. Mas enquanto você não vai, olhe para quem está do seu lado. Seu próximo é aquele que está próximo de você. E essas são as pessoas que precisam receber a ministração da palavra de Deus. Essas são as pessoas que precisam olhar para você e ver a própria presença de Deus em você. Você é o representante de Deus, você é o agente de Deus. Você é aquela pessoa que tem que estar o tempo todo sendo Deus para essas pessoas, sendo a presença de Deus na vida dessas pessoas. Como é que você reage a esse chamado? Com medo? Se sentindo desqualificado? Resistindo ou aceitando? Isso é uma coisa que só você pode responder. Eu confesso que eu já resisti muito, já tive muitos medos, continuo tendo. Eu queria que você pensasse hoje, colocasse a mão no seu coração, na sua cabeça, e entendesse o que Deus quer com a sua vida. Perguntasse para Deus o que Ele quer com a sua vida. Só quando você disser sim para Deus, você vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Você vai descobrir para que Deus chamou você, o que Ele quer fazer com você. Enquanto você ficar lutando, esperneando, a coisa não vai muito para frente. E Deus disse para Paulo, duro é você ficar se esperneando, duro é recalcitrares contra os aguilhões de Deus, ou seja, ficar esperneando quando Deus quer que você faça uma coisa. Ele é duro para você, não é para Deus. Porque Deus vai fazer. Mas você pode ficar esperneando, ou você pode ajudar Deus. Né? Então para de espernear, aceita aquilo que Deus quer que você faça, e não se preocupe, a sua capacitação vem de Deus. Deus sabe que nós somos capazes de fazer o que Ele está nos mandando fazer, porque é Ele que capacita. Não é porque a gente é alguma coisa, mas Ele sabe que é Ele que está dando esse poder, é Ele que está dando essa autoridade, é Ele que está conosco, então Ele sabe que a gente pode fazer.
Porque, na verdade, é Ele que está fazendo em nós. É a graça dEle que está fazendo em nós. Por isso é que Ele tem certeza que vai acontecer e vai fazer. O que a gente precisa é só parar de atrapalhar Deus. Não é? Porque Deus quer fazer através de nós. Ele quer nos usar, Ele quer nos trazer para aquilo que Ele está fazendo e para que a gente faça todas as coisas para a glória do Seu nome. Então, essa é um resumo, né? É uma aplicação. Eu convido você, né, a gente, durante esse ano, começar a estudar o livro de Jeremias e, nas próximas ocasiões, continuaremos, então, vendo alguma coisa a mais sobre esse profeta e como ele pode trazer mensagens significativas para a nossa vida. Vamos nos colocar na presença de Deus para encerrar? Pai querido, obrigado porque Tu chamasse o Teu filho Jeremias há tanto tempo atrás para uma missão difícil, espinhosa, e nós temos tanto a aprender com essa situação, porque também Tu tens nos chamado para coisas difíceis. Obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossa vida, obrigado porque Tu nos amas, Tu tens nos formado, antes mesmo de nascermos, Tu tens nos consagrado, Tu tens nos equipado e capacitado. Obrigado pela Tua palavra em nosso coração, obrigado por aquilo tudo que Tens feito na nossa vida. Eu peço agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, fala conosco e fala por meio de nós. Abençoa as pessoas que são os nossos próximos. Abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. A começar aqui, na igreja, a começar na nossa casa, na nossa família. Abençoa com a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para saber quando falar e quando calar, para saber como falar, para falar a verdade em amor, para não sermos orgulhosos nem obtusos, mas para podermos transmitir aquilo que Tu és, quem Tu és, e o Teu amor para com todas as pessoas, para que a Tua palavra edifique vidas e destrua o mal e o pecado que habita no mundo. Assim eu Te peço que Tu nos capacites e nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.